Oi pessoal, o assunto hoje é: qual é a temperatura ideal para se trabalhar com resinas? Às vezes, para quem está começando ou está no estágio intermediário, ou seja, ainda não faz, digamos, nenhum ano que está mexendo com resina, começa a ter dúvidas de qual é a temperatura ideal para se trabalhar com elas. Por quê? Porque, obviamente, nós temos várias estações do ano e as temperaturas podem variar. E a temperatura, ela influencia diretamente na resina em vários pontos, tanto na reatividade quanto na viscosidade dela. Se você quiser saber um pouquinho mais detalhado, dá uma olhada aqui no vídeo que eu falo mais especificamente sobre isso. E aí, as pessoas têm essa dúvida: mas Clóvis, como existe uma variação muito grande de temperatura, qual é a temperatura ideal para se trabalhar? Então aqui nós vamos falar basicamente das resinas de cura ambiente, que são mais utilizados para aplicações gerais, porque entenda que a resina epóxi ela tem uma variedade muito grande, ela pode ter resinas que podem trabalhar em extremos de temperatura, tanto em extremos muito altos quanto em extremos muito baixos. Mas vamos nos ater às resinas mais convencionais, utilizadas para aplicações em pisos, bancadas, bijuterias, objetos, coisas mais convencionais. Dito isso, nos sistemas mais convencionais de cura ambiente, o ideal, vamos falar assim, uma condição mais ideal é que a temperatura fique entre 20 graus Celsius e 30 graus Celsius. É uma temperatura boa em vários sentidos, da resina ter uma maior previsibilidade de cura e também de ser um ambiente agradável para se trabalhar. Essa faixa de temperatura, isso aqui vamos falar, tem 10 graus de diferença. Então é uma faixa boa de temperatura para se trabalhar. Mas daí vem aquela velha pergunta: mas Clóvis, aqui na minha região é muito quente. Eu estou aqui numa região, por exemplo, nordeste do Brasil ou norte do Brasil, às vezes até centro-oeste do Brasil, onde temperaturas são muito altas. Existe uma tolerância maior? Existe, na verdade, uma tolerância que eu diria aqui, vamos falar 35 graus, ainda tem uma temperatura boa para se trabalhar com resina. Aí vem aquela velha pergunta: mas 35 graus aqui é na sombra, diria. Aqui pode chegar mais de 40 graus. O que vai acontecer a 40 graus? A resina vai estragar? Não, a resina não vai estragar. O que acontece é que quanto maior a temperatura, a resina ela se torna mais reativa. Aí nesses casos você tem que tomar cuidado. O que vai acontecer? Você vai ter menos tempo de trabalho. Consequentemente, dependendo da peça, você vai ter menos tempo para sair as bolhas. E se a peça tiver um volume grande e a sua resina for para espessuras ou volumes pequenos, ele também vai gerar mais calor de reação. Então a resina vai esquentar mais e vai reagir mais rápido. Eu comento isso assim com detalhes num outro vídeo. Se você quiser saber um pouquinho mais detalhado, dá uma olhada aqui. Eu não vou me estender muito aqui. Então eu posso trabalhar em temperaturas maiores? Pode, você só tem que tomar cuidado com o tipo de peça, com o tipo de aplicação que você vai fazer. Sempre lembrando que ela vai reagir mais rápida e pode, se a peça for maior, gerar mais calor de reação, o que tem que se tomar muito cuidado nisso daí, ok? Então assim, 30, 35, 40, 45 graus, né? Acho que mais do que isso são casos mais raros, mas 45 graus dá para trabalhar? Dá, mas você tem que tomar cuidado com isso. É até uma vantagem, na verdade, quando você tem temperaturas maiores, porque a probabilidade de blush, então acho que a maioria já sabe o que é blush, porque eu já falei largamente em alguns vídeos sobre o blush.
Não souber, novamente, procura lá que vocês vão achar, tá? Então o blush, ele tem uma tendência a ocorrer em temperaturas menores. Em temperaturas maiores até é uma vantagem que ele acaba não tendo essa característica de blush, a sua peça fica com melhor acabamento. Agora vamos ao extremo de cima. Clóvis, o que acontece? Eu estou numa região aqui que nem sempre é muito quente, principalmente vamos falar no sul do Brasil ou em outros locais, né, onde as temperaturas são mais baixas. Dá para trabalhar com temperatura um pouco menor que isso? Eu diria sim, abaixo de 20, levando em conta os mesmos sistemas que eu falei, vamos falar de um limite até, 18, extrapolando muito, 17 graus. O que vai acontecer? Conforme vai ficando mais frio, a resina começa a reagir mais lentamente. Reagindo mais lentamente, ela fica mais tempo exposta ao ambiente em estado líquido. Ao ficar mais tempo exposto ao ambiente em estado líquido, a probabilidade de blush é muito maior, porque ele vai reagindo com gás carbônico CO2 do ar e eventualmente até um pouco da umidade do ar. Então, quanto menor a temperatura, maior essa tendência de blush. E também, dependendo se a peça não é muito grande, ela não consegue gerar o próprio calor, a tendência da resina ficar mais emborrachada também é maior. Mas aí, esse tipo de temperatura, você pode conseguir melhorar a secagem, melhorar o acabamento, fazendo uma estufa. Uma estufa eu expliquei com mais detalhes aqui. Entenda que esse vídeo é para tentar fazer um resumo de tudo que você pode estudar no canal. Lembre que o canal tem bastante coisa para você estudar. Então dá uma olhada aqui também, que eu já falei, tem 2 vídeos falando sobre como melhorar a secagem da resina, né? Com o uso de estufas. E aí, Clóvis, eu estou na região sul do país, mas 17 graus aqui é até uma temperatura boa, gostosa. Eu tenho temperaturas menores que isso. Aí não tem jeito, gente. Eu recomendo trabalhar só com estufa, porque senão você vai ter muito problema de produtividade. Até vai demorar muito tempo para você. Não é só acabamento, a produtividade cai muito. E aí quando a gente fala em usar estufas em temperaturas inferiores a 17 graus, a estufa ele tem, na verdade, algumas finalidades maiores do que só colocar a peça para esquentar. Lembre que em temperaturas menores, a própria resina fica gelada, o molde, se você estiver fazendo peça, o molde fica gelado. Então não adianta só você tentar fazer a pecinha e depois colocar na estufa. A resina está gelada, o molde está gelado, então lembre com antecedência de deixar a resina e o molde na estufa para que eles fiquem mornos também. Porque senão, quando você for colocar a resina fria no molde frio para colocar na estufa, até a estufa conseguir esquentar aquela resina, conseguir esquentar o molde, se for de silicone, o silicone é um material isolante, então vai demorar para esquentar o molde de silicone. Aí você ainda pode ter problema de blush, pode ter problema da resina não ficar bem curada. Então faz assim, deixa com antecedência a resina, o molde, na estufinha para eles ficarem mornos. Não é que eles precisam ficar quentes, mas precisam ter mornos. Aí a resina vai fluir melhor, vai reter menos bolha. E aí quando você colocar na peça, tudo está num equilíbrio de temperatura. A resina está morna, o molde está morno, a estufa está morna. Então tudo isso vai fazer com que a peça tenha melhor acabamento, uma melhor secagem. E aí, se o seu molde, por exemplo, for metálico, madeira é pior ainda. O metal fica muito gelado. Então, quando você vai colocar a resina no molde metálico e colocar na estufa, até a estufa esquentar o molde metálico e a resina fica lenta, pode dar blush, pode não curar direito. Então, o ideal é que tudo esteja numa temperatura boa, porque em temperaturas inferiores a 17 graus, você começa a ter muito problema. Se você não tem estufa, não quer montar uma estufa, sinto muito, eu falo para você, não faça peça, para você não ter, digamos assim, decepções.
né? Você vai ficar decepcionado com o que vai acontecer. A não ser que seja uma peça maior, onde a resina possa gerar algum calor de reação dela mesmo e que eventualmente, de repente, também você vai dar acabamentos de lixamento, polimento, algo nesse sentido. Agora, Clóvis, existe sistemas para temperaturas maiores, temperaturas menores? Existem resinas epóxis, sistemas epóxi que podem ser aplicados a 0 graus, em câmeras frigoríficas, em regiões que nevam. Existem resinas que só curam com muito calor, então ela pode trabalhar aí 40, 50, 60 graus que não vão reagir, vão começar a reagir quando colocar numa estufa a 90 graus, a 100 graus. Existem, gente. São casos mais extremos, são casos bastante específicos. Óbvio que quando você opta por algum desses sistemas extremos, você não vai aplicar para esse sistema mais convencional, não faz sentido. Então, quando você quer extremos, tem sistemas para até debaixo d'água, para curar debaixo d'água, para reparo de tanques, reparos de represas, até de piscinas. Então tem massas subaquáticas. Então existe, o epóxi ele é muito versátil, tem para várias finalidades, ok? Mas, como eu falei, são casos bastante específicos. Perfeito, gente? Então, como sempre, se tiver alguma dúvida, me manda um e-mail, faz um comentário, pergunta em qualquer outro lugar e até a próxima. Tchau!